se a opinião do doutor Otávio não é boa, então tem que ir atrás do médico. Vai atrás do médico. Gravando. Então, vamos lá. Pessoal, bem-vindos a essa atividade que a gente vai ter aqui, esse bate-papo com o coletivo Filhas da Mãe. Essa é uma atividade que está sendo promovida em parceria com o coletivo Filhas da Mãe e a Regional Distrito Federal da Associação Brasileira de Alzheimer. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Otávio Castelo, médico geriatra e presidente da ABRASDF. E essa atividade inaugura as atividades da nossa regional no mês de setembro. Hoje é 15 de setembro de 2020 e nós vamos conversar a alusão ao mês mundial da doença de Alzheimer, cujo slogan desse ano no mundo inteiro é "Vamos conversar sobre demência". E essa atividade, idealizada pelo coletivo Filhas da Mãe, Filhas da Mãe contam as suas histórias tristes, desafiadoras e divertidas. Eu tenho a honra de poder anunciar, e depois elas também vão poder falar, mas eu tenho a honra de dizer que o coletivo Filhas da Mãe é um grupo de pessoas que, pelos laços que foram desenvolvendo, se unindo dentro da dor, da luta que tinham para dar conta de cuidar das suas mães, fizeram um trabalho maravilhoso de começar uma união e disso formaram um grupo. E esse grupo tem feito algumas coisas muito bonitas no enfrentamento da demência, e o que era só de filhas de mãe de Alzheimer, hoje é para todos, né? Eu quero passar a palavra para a Cosete, que é uma das coordenadoras desse grupo, para falar um pouco mais sobre Filhas da Mãe, e aí a gente coloca um vídeo para mostrar um pouquinho para vocês do trabalho deles, do começo do ano. Cosete, é com você. Ok, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né? E um prazer fazer esse trabalho do coletivo Filhas da Mãe, apesar do Alzheimer e as demências serem, o Alzheimer, que é um tipo de demência, ser um tema tão doloroso que afeta a vida de quem tem um paciente familiar, né, um familiar doente, de uma forma tão forte. No ano passado, em 2019, eu vou contar um pouquinho de como é que surgiu a história, né? Eu já me relacionava com a Ana, a Emília eu tive o prazer de conhecer depois, quando o coletivo já estava andando. A gente já discutia, eu e a Ana e eu, sobre formar um coletivo. A ideia foi dela, aliás, que vem de longa data, né? Com questões sobre o Alzheimer e as demências, e nós começamos a nos reunir sobre isso. A ideia foi se fortalecendo depois que, em 2019, a minha mãe passou 70 dias hospitalizada, né? Ela passou, só uma das vezes, ela passou 20 dias na UTI. Né? Então, eu que só tenho um familiar em Brasília, né, contei, né, com a ajuda das amigas para poder levar adiante, para poder tomar um banho, para poder comer, para poder dormir, né, nesse período, né, várias ações maravilhosas. E em agradecimento, acho que do meu ponto de vista foi muito um agradecimento e de poder trazer para os outros também o que eu tinha recebido. E com a Ana a gente começou a trabalhar e a chamar outras pessoas para delinear, né, como é que nós íamos criar, como é que ia ser esse coletivo. Estava se aproximando do carnaval e aí isso sim foi uma sugestão minha de fazer um bloco de carnaval, porque é uma doença que traz muita dor, muita tristeza. Em geral, as pessoas deixam de falar de si, de cuidar de si,
só para cuidar dos outros, da outra ou do outro. Então, o espaço do carnaval foi essa ideia de trazer alegria, de poder falar de Alzheimer com brincadeira, né? Sem tirar a seriedade do tema, mas com leveza. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso nesse primeiro momento, porque não foi só o bloco em si. O bloco foi a etapa final do que as pessoas viram quando foi para a rua, né? Nós fizemos várias reuniões com as mulheres, né? Ainda em 2019, e fizemos aula de dança, nós fizemos oficina de estandarte, né? Já demos muita risada sobre isso, né, Ana? Nós fizemos oficinas de samba no pé. Nós trabalhamos pelo menos uns 2 meses e meio com essas mulheres, né? Até a gente conseguir organizar o bloco que saiu na sua primeira versão, no seu primeiro momento, dentro de um bloco muito importante, que é o Bloco da Saúde Mental aqui de Brasília, que é o Rivotril, que nos acolheu. Então, a gente teve marchinha, teve todo um processo assim, de amorosidade, de pelo menos umas 30 pessoas que se envolveram de diferentes maneiras para ajudar o coletivo. E o resultado pode ser visto em vídeos, nas ações que nós fizemos. Nós fizemos uma ação junto com o Clube da Vizinhança, aqui na Asa Sul. Depois nós fizemos um esquenta carnaval na Banca Cultural da Conceição, na 308 Sul. E depois, no sábado pós-carnaval, a gente saiu num cortejo maravilhoso, né, por umas 3 horas, 4 horas, né, na Asa Norte. Então, assim, para fazer um resumo, né? Fora isso, a gente mantém uma página no Instagram, uma página no Facebook, nós temos um grupo de WhatsApp e nos reunimos em setembro para fazer o projeto Filhas da Mãe Contam Histórias, que deveria ter sido, era um projeto de um livro no começo do ano, que foi paralisado por causa do nosso isolamento durante a pandemia. Seguimos isoladas, mas agora com projetos online, de lives e dos vídeos diários, né? Filhas da Mãe Contam Suas Histórias. Legal, obrigado. Ana, Emília, vocês querem falar alguma coisa? Eu posso colocar o vídeo para mostrar o carnaval. Põe o vídeo primeiro. Então, vamos lá. E espera aí que não deu certo ainda. 2-0. Tecnologia ainda nos dá uns rasteiras. É, porque ele não está aceitando abrir com o... Eu já tinha testado. Posso ir falando, então? Já cortou meu áudio? Não, seu áudio está... Mas espera aí, deixa eu fazer mais uma tentativa rápida aqui. Ver se ele... Pronto, agora eu acho que vai. Estão vendo a tela aí do vídeo? Sim. E o áudio? Não. Ana, continua falando aí enquanto eu resolvo isso. Bom, primeira vista, quando a Cosette me falou de um bloco de carnaval, eu achei estranho.
mas depois, quando eu olho as imagens, eu falo, foi muito legal, né? E foi muito legal ver uma pessoa que a gente vai ouvir daqui a pouco, que era a Emília e a mãe dela. E nós tivemos cadeirantes com Alzheimer avançado, pelo menos 3 ou 4, na Banca da Conceição. A gente teve pessoas que não tinham oportunidade de rir e de se divertir, aprendendo a sambar. Eu nunca me imaginei fazendo estandartes lindos aí, nós fizemos juntas, não sabia que eu tinha essa habilidade. Então, assim, foi muito interessante. Acho que podia tirar porque ele está travado e está sem áudio. Não, ele está pausado, na verdade. Ah, é? É. Pronto. Vamos tentar depois? Vamos. Tá bom. Bom, como a Cosette falou, nessa minha jornada, meu nome é Ana, né? E a minha mãe era essa aqui, ó, a Normita. Aqui no aniversário dela de 80 anos, já com Alzheimer desde os 74. Sorrindo, e foi assim que ela ficou até o fim, praticamente, da vida. Eu descobri essa questão, que para você cuidar bem, você tem que manter a leveza, porque é muito pesada a doença. E eu cuidei da minha mãe por uns quase 10 anos à distância, de São Paulo, eu morando lá e ela aqui, eu vindo de 15 em 15 dias ou todo mês, e depois quase 5 anos na casa dela. Nesse tempo, o que eu mais tive foi apoio de mulheres porretas, como a gente diz na Bahia. Assim que eu tive o diagnóstico da minha mãe, uma pessoa muito querida aqui em Brasília, a Cleide, que tinha um grupo chamado Conviver, me recebeu por 4 horas na casa dela para me explicar o que era Alzheimer. E eu praticamente pirei. Eu dizia, não, a minha mãe, 3 diplomas, pós-graduação, fala 2 línguas, ela não pode ter isso. E ela foi me contando. Eu saí dali muito mexida, mas a Cleide, a partir daí, passou a ser minha amiga, meu ombro, minha consultora. Porque nem tudo os médicos dizem para a gente. Então, até aquela jornada da gente descobrir, confirmar o diagnóstico e tal, minha mãe era muito independente, muito ativa, era matriarca, líder das amigas e tal. Eu sempre tive amigas muito queridas que me davam esse suporte. Depois, quando a minha mãe foi piorando, foi perdendo mais funções, foi fortalecendo os meus vínculos com outras cuidadoras, e algumas nessa jornada foram perdendo suas mães. E mesmo quem perdia a mãe, como a Cleide, continuava. E era interessante, né? Como se a gente se acolhesse. Eu entendo a sua linguagem, porque quem não vive isso, vê a gente cuidador como um chato, como um repetitivo. A gente está sempre de olheira, a gente está de cabelo branco, a gente está sem dormir, a gente fica irritado. E quem entende a nossa língua, que é um cuidador também, dá um tanto desse consolo. Quando eu entrei no grupo da Abraz, lá em São Paulo eu frequentava também grupos e tal, eu me senti acolhida. E as pessoas me procuravam e diziam, a gente se sente acolhido aqui, o grupo de apoio. E aí, quando a gente resolveu fazer o Filhos da Mãe, a ideia era essa, principalmente pela experiência que eu tive com a mãe da Cosette e outras. Às vezes você precisa de alguém que vá em casa buscar roupa. Às vezes você precisa de alguém que vá ver uma burocracia do hospital, ou que vá comprar um sorvete. E isso, né, a gente fortalece os vínculos entre as mulheres, e fiquei muito feliz de ver que homens aderiram. A gente vai ver aí, no vídeo, se for possível, ou nas nossas redes sociais, nós temos homens também, genro de pessoa com Alzheimer, filho, que são excelentes cuidadores e que, mesmo perdendo os seus familiares, continuam mantendo esse vínculo, que a ideia é dar acolhimento, apoio e nos fortalecer, tanto nós que já perdemos os familiares, quanto os que ainda estão cuidando, seja em casa ou seja numa instituição. Legal. Vamos tentar de novo aqui? Vamos. Agora vocês me fazem um sinal aí, se estão vendo o vídeo, né? Vídeo? Agora eu vou tocar. Tem o áudio dele? Não. Ó, raios. Então vamos seguir em frente. Deixa vocês contarem, a gente coloca depois, eu tento de novo. Apresenta a Emília. Vamos em frente. Emília, por favor, você pode se apresentar?
o seu microfone está fechado. Deixa eu... Pode abrir? Pronto. Abriu. Ótimo. Boa noite, eu sou Emília Veras e nessa questão do Alzheimer eu fiquei muito ligada porque exatamente ontem, fez 3 meses que mamãe faleceu e ela teve diagnóstico de Alzheimer desde 2012, então foi durante 8 anos que nós tivemos essa caminhada. E desde que surgiu esse diagnóstico, eu, minhas 3 filhas, meus genros muito envolvidos, meus netos, nos empenhamos muito assim, de fazer com que a mamãe estivesse presente onde nós fôssemos, que ela fosse bem alegre, bem feliz, bem animada. E nós tivemos a nosso favor uma coisa muito boa, que a mamãe assim, assoberbou a alegria. Ela ficava muito feliz, muito alegre, estava tudo bom, tudo, acompanhava a gente em todos os lugares, tal. E inclusive, pena que a gente talvez não veja o vídeo, mas a mamãe está aí nesse vídeo do bloco do coletivo Os Filhos da Mãe. Eu achei maravilhoso quando eu botei o vestidinho nela, botei o arranjo na cabeça, e ela foi com a cadeira de rodas para ficar mais confortável, mas chegou lá, todo mundo envolveu, ficou brincando, ela levantou e foi lá e dançou e cantou as musiquinhas antigas, tal, muito, muito, muito feliz. Então, assim, esse lado da alegria facilitou muito a nossa convivência, muito, porque às vezes fica uma pessoa rabugenta, né? E mamãe não manifestou essa rabugice, muito pelo contrário. E outra coisa que foi um presente para nós, muito grande, foi a descoberta, assim, pela minha filha, que ela deu um quebra-cabeça para a mamãe, de crianças de 4 anos, aquele grande, com 8 peças e tal, e a mamãe montou rapidamente. Aí nós fomos avançando. Compramos de 10, de 12, de 16, aí eu fazia bloquinhos, botava dentro do saquinho o desenhinho e o quebra-cabeça. Ela levantava de manhã, pegava a cestinha, botava na mesa, passava o dia fazendo quebra-cabeça. Além de ser muito bom para ela, realmente foi uma coisa que a gente agradeceu de ter descoberto, né? Então, essa alegria da mamãe foi uma coisa assim que nos deixou muito felizes. Mais adiante eu falo outras coisas, né? Continua, Cosete? Agora está com vocês. Então, assim, a gente vai pular o vídeo agora. Eu estou ainda tentando resolver, mas assim, vamos para a apresentação da primeira rodada de histórias, que são... Cosete? Você está sem áudio, peraí. A gente está apanhando hoje aqui. Eu vou te mandar um... Peraí. Eu falo, eu tô com áudio. Eu tô mandando para você um convite. É que você que está fechando Agora. o microfone. Aí. Ok. Tá. Pronto. Então, qual é a proposta? Agora, eu tinha uma... a primeira rodada de histórias, né? Eu tinha uma sugestão de colocar o vídeo de hoje, o primeiro vídeo do projeto, que a gente lançou agora à noite. Todo dia nós publicamos um vídeo nas redes sociais digitais. Quem sabe a gente poderia tentar começar com o dele? É que eu estou resolvendo ainda o problema do áudio. Ah, tá. Estou vendo qual é o problema do compartilhamento do áudio. Eu sugeriria a gente fazer o seguinte, a gente começa a contar a história, e aí, enquanto isso eu estou vendo aqui na internet o que está acontecendo, para tentar resolver, a gente põe em seguida. Ok. Pode ser? Pode. Então, Você quer que tipo de... Qual das histórias? Vocês aqui tinham definido, né? As primeiras... Isso. A desafiadora? A primeira é desafiadora. Ok. Quer começar, Ana? Eu vou fechar minha câmera aqui. Não parece, mas eu sou muito tímida. E eu jamais me imaginei falando sobre isso. Enquanto a minha mãe esteve viva, eu evitava, porque é uma questão até assim de pudor.
porque a gente se vê envolvido em cada situação, das mais assim, banais, né? Como não poder mais levar a minha mãe ao restaurante, porque ela comia com a mão, ou ela derramava as coisas, ou ela só queria tomar vinho ou só comer a sobremesa, até as mais delicadas, né? E eu me dei conta que a minha mãe não era mais a minha mãe quando eu a levei a uma viagem ao Rio e à Bahia para se despedir, né, de uma certa forma, das irmãs, porque ela era uma viajante nata, mas não estava mais legal. Ela entrava no avião, ficava nervosa, não podia levar ao banheiro, ela não queria usar fralda, não queria botar a bolsa lá em cima, perguntava 200 vezes onde a gente estava indo, caiu a caminho de um restaurante, caiu na porta do hotel. Então, eu percebi que seria a última viagem. Fomos ao Rio São Paulo, só eu e ela. Bom, não precisa dizer que eu voltei exausta, desde a recusa ao remédio, pressão subir, essa queda teve que ter um atendimento médico e tal. E aí, não queria tomar banho, foi muito difícil. E aí, desses momentos que foi assim, como caiu a ficha mesmo, eu ajudando ela se vestir, entreguei uma bolsinha com as calcinhas. E botei na mão e ela ficou com o zíper, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Olhou para mim e perguntou: o que é isso? Aí eu disse: calcinha, mãe. Aí ela falou: e faz o quê? Pegou uma calcinha e botou na cabeça. Nesse momento, eu entendi que as coisas tinham mudado. Aquela expectativa que eu tinha de fazê-la feliz, alegre, risonha, tirar todos os problemas da vida dela, ela me chamava de minha gerente. Tirar todos os problemas financeiros, emocionais, o abuso patrimonial, o abuso psicológico, que acontece em muitas famílias, acontece nas redes de amigos, acontece na relação entre os trabalhadores, né? Minha mãe tinha uma empregada há 10 anos, que não é que explorava, minha mãe se deixava explorar, né? Então, eu entendi que naquele momento tinha que ter uma mudança, assim, uma guinada, né? A minha mãe, naquele momento, era uma pessoa demente. E esse desafio que depois a gente paga muito caro, né? Porque digo que terapia tinha que estar na cesta básica. Eu não tinha tempo para fazer terapia mais. Eu parava, voltava, parava. E viver a vida de duas pessoas, você passa como cuidador familiar a viver a sua vida, mal e mal. Eu tinha que trabalhar, eu tenho filhos adultos, mas eu sou mãe, eu tinha amigos, eu tinha consultoria, eu trabalhava na área de comunicação. E eu tive que viver, ser a cuidadora da minha mãe, a mãe da minha mãe, e pensar como a minha mãe faria. Ela gostaria de se vestir assim? Ela gostaria de ir médico? A minha mãe, por exemplo, é muito vaidosa. E eu mantive, enquanto eu pude, a pintura de cabelo, sobrancelha e as unhas. Levar uma pessoa com Alzheimer a um salão é uma tarefa hercúlea. Pintar o cabelo e coisas assim. Então, o tempo todo eu me questionava: será que ela quer isso? Será que ela gostaria? Será que ela queria dar esse presente? Minha mãe era muito pródiga, dava presentes caríssimos, só que os remédios eram caros, as fraldas eram caras, os cuidadores eram caros, e eu tive que cortar muitas coisas. Então, esse tempo todo, né, se eu tivesse um suporte terapêutico constante, que eu não tive, eu tive, até porque eu vivia São Paulo, Brasília, hoje, quando alguém me conta, eu atendo muita gente assim, né? Me telefono, minha mãe tem Alzheimer, meu pai tem Alzheimer, eu falo: tenta uma terapia. E agora, então, que a gente tem terapia online, eu acho que tem que realmente fazer parte da nossa rotina. Atividade física foi outro desafio que eu abandonei. E a gente paga caro, né? Aumenta colesterol, aumenta diabetes. Nós, cuidadores, nessa faixa de 40 a 60 anos, que tem um contingente bem grande, a gente parece que descuida muito da saúde, né? Então, voltando à história o grupo de apoio da Braz, foi onde nós nos conhecemos, Rosete, eu, Brígida, Gislane, fomos fazendo uma rede, dar esse suporte. Mas tem hora que a gente precisa mais do que o suporte, sabe? Tem hora que a gente precisa de coisas práticas. Essa semana eu fui ver a mãe de uma amiga minha que mora na Itália, foi amiga da minha mãe. Ela não tem demência, mas ela tem 94 anos e saiu do hospital. Uma saída de hospital implica o quê? Numa casa limpa, higienizada, coisas na geladeira, os remédios no lugar, arrumar os armários, tirar a poeira. Eu levei uma pessoa e fomos fazer compras, e fomos botar em ordem. E um detalhe que eu aprendi também:
Deus está nos detalhes, né? Para quem acredita. Eu botei um girassol no quarto e um girassol na mesa da sala. Ela, onde ela ia, ela não tem demência. Ela pegava o girassol e botava na frente dela. Quer dizer, um detalhe, né? Mas que faz a diferença. Isso é uma marca Filhas da Mãe. É a dança, é o ensaio, fazer uma gostosurinha, fazer uma gentileza, que é mais, é um cuidar, mas que além do dar o remédio, garantir a higiene, garantir a alimentação, garantir a fisioterapia, a fono, você se dar também, né? Eu acho cuidar é uma coisa muito legal, me faz muito bem, e eu fico muito feliz de poder compartilhar o que me energiza, compartilhar com pessoas que estão precisando, porque como minha mãe morreu, eu tenho agora esse distanciamento, né? Talvez eu não conseguisse enquanto ela estava viva, mesmo porque não tinha nem tempo, né? Quem quer falar? Bom, eu posso falar. Consegui. Os vídeos estão prontos? Prefere que eu fale depois? Vocês aqui decidem aí. Eu acho que eu vou contar a história e aí depois a gente passa, entra o carnaval, né? Essa coisa do desafio, né? Não é fácil. Eu acho que o coletivo Filhas da Mãe aí traz a ideia do cuidado que todos nós temos com os nossos familiares enfermos, mas também traz a questão do autocuidado, que a Ana levantou agora há pouco, que é olhar para si também, porque senão há um adoecimento físico, um adoecimento psíquico. Então, fazer terapia, né? Eu sou psicanalista, eu tive que fazer muita análise para poder lidar com isso, né? Eu também cuido da minha mãe desde 2012 e não tenho para quem passar, porque eu sou filha única, né? Então, Cosette 1, Cosette 2 e Cosette 3. As alternativas são essas. Então, o autocuidado é extremamente importante, porque se a gente conseguir manter a saúde mental e a saúde física, nós conseguimos cuidar de outras pessoas, pelo menos em teoria. E para isso, acho que, sim, eu acho que a alegria do coletivo, as brincadeiras, mas também tem a ajuda de meditação, toda a linha de exercícios orientais que possam ajudar a dar espaço para as pessoas, não, geralmente, em sua maioria mulheres, se autocuidarem, né? Terem espaço de sono, de descanso para poder cuidar o outro. Aí eu queria contar, lembrando que a minha mãe tem uma personalidade muito forte, se nota nela ainda doente, sempre foi uma pessoa difícil, e não foi diferente com Alzheimer. Ela não se transformou numa pessoa querida, ela não se transformou numa pessoa boa, né? Mas ela, com Alzheimer, ela pela primeira vez disse que me amava. Então, se eu posso dizer que o Alzheimer trouxe uma diferença, foi a minha mãe dizer eu te amo. Então, para mim, é uma coisa muito importante e faz toda a diferença do mundo. O que eu nunca tinha escutado antes, minha mãe sempre foi uma pessoa muito rígida, não abraçava, não fazia carinho. Ela era uma cuidadora no sentido de provedora, de dar coisas e ofertar coisas, comida, mas não no sentido afetivo. E aí, quando ela precisou ser cuidada no sentido de ter uma cuidadora dentro de casa, porque eu morava em Brasília, minha mãe em Porto Alegre, no seu próprio apartamento, com toda a sua independência. E aí, como colocar cuidadora para minha mãe? Como ela aceitar isso? Então, como a mãe, né, a Carmencita, que eu chamo ela, a Carmencita sempre acolheu a família, acolheu os amigos, uma ideia que me veio na cabeça foi dela cuidar de alguém, porque ela se sentindo, tendo que cuidar de alguém, ela aceitaria que essa pessoa ficasse dentro de casa. Então, não poderia ser uma pessoa estranha. Então, com a ajuda dos amigos, dos parentes da minha rede em Porto Alegre, uma das coisas que eu consegui foi uma pessoa que já tinha cuidado de outra e que a minha mãe conhecia.
né? E que ela gostava dela. Então eu inventei uma grande história, eu fiz um grande teatro de que essa pessoa estava precisando de muita ajuda. Ela não teria, ela precisava trabalhar para comer, porque ela estava sem comida, o marido tinha abandonado, tinha batido. Eu fiz um drama. E a minha mãe ficou comovida com essa história. Então eu digo, olha, ela precisa que tu converse com ela, mãe, que tu saia com ela. E aí, se tu pudesse receber ela em casa todas as tardes, seria muito bom. E a minha mãe acolheu essa ideia, né? A mãe, apesar das suas dificuldades dentro da família, ela sempre foi muito solidária com outras pessoas, com as pessoas de fora, né? Na sociedade em geral. E isso deu certo. Então, foi um desafio incrível passar a conversa na minha mãe de que a cuidadora seria cuidada por ela, né? E isso funcionou até o dia. Eu tive que ir colocando, depois os desafios ficaram maiores, de ter que botar uma pessoa para dormir, aí eu consegui uma prima. Também a história da minha prima foi super difícil, que eu inventei, que a minha prima teria que dormir lá, porque ela teria que trabalhar no outro dia na cidade, ela morava fora da cidade. Claro que isso não era verdade, a minha prima ia dormir lá para cuidá-la, né? Então ela ficava 3 vezes por semana dormindo, depois no fim de semana, até chegar ao ponto da minha mãe vir para Brasília comigo. Nesse inteirinho, até ela vir para Brasília em 2018, no começo do ano, eu ia a cada 1 mês e meio, 2, a Porto Alegre, e eu dava um jeito de sair daqui às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para estar na quinta-feira durante o dia e a sexta-feira durante o dia, para fazer todas as atividades de médico, reunião com cuidadores, com fisioterapeuta, todas as atividades que precisavam ser feitas, eu deixava 2 dias na semana, mais o sábado, né? E voltava no domingo para organizar minha vida, minha semana em Brasília. Então, é isso. Acho que a gente podia voltar antes de passar para a Emília, né? Passar para o carnaval, porque é um grande momento do Filhas da Mãe. Passou para mim ou para o carnaval? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai sair. É porque eu não tinha acostumado a ser host ainda, né? Tudo tem a primeira vez. Tudo tem a primeira vez. Pronto. Bom, se a gente não Espera aí, só um Se a pouquinho. gente não conseguir, as pessoas podem ver nas redes sociais. No carnaval, e assim vamos cantando, entendendo o que é real. Filhas da mãe são na fita, pra fazer você saber que a vida é bonita, mesmo que não pareça ser. No Alzheimer, na demência, já não há mais a razão. E pra tudo, paciência, o remédio é o coração. Minha vida, sua vida, são histórias pra lembrar. E quem sabe algumas delas se consiga recordar. São detalhes, são segundos, a memória apagar. Quem me cuida, quem te cuida, precisamos encontrar. Eu te cuido, tu me cuidas, quem haverá de cuidar? Ninguém solta minha mão, sua mão não vou soltar. Eu te cuido, tu me cuidas, quem haverá de cuidar? Ninguém solta minha mão, sua mão não vou soltar. Esse é o vídeo do Esquenta Carnaval que nós fizemos uma semana antes, né, de sairmos no cortejo. Só para lembrar,
eu nunca imaginei que eu ia para um estúdio gravar uma marchinha. Essa foi uma experiência incrível que eu compartilhei com a Ana Castro. Deixa eu acrescentar. Quando eu era estudante do ensino médio, eu participei de um coral. E me disseram que eu era soprano lírico. Eu achava que eu tinha voz de taquara rachada. Quando eu descobri que nós íamos ter que gravar, porque tudo foi... A gente não tem nem CNPJ, a gente não tem recurso, a gente fez tudo com amigos voluntários e tal. Um amigo emprestou estúdio, a amiga Ana Pimenta, que tem uma voz, ela se encanta, outro emprestou alguma coisa, a Cosette conseguiu essas tiaras que a menina fez, e a gente, quando viu, a gente tinha camiseta, tiara, estandarte, cantando, e o mais lindo foi a gente ver que pessoas saíram de casa com seus pacientes para uma atividade lúdica, porque a coisa mais deprimente é você, não só do Alzheimer, mas da demência, é você trancar uma pessoa que perdeu a saúde mental ou que perdeu sua condição de ser ela, né? Trancar num quarto, botar na frente da televisão quando não está dormindo, e a vida se limitar a comer, tomar banho, botar na frente da televisão, botar para dormir. Esse momento, eu tenho certeza, inclusive para a mãe da Emília, que, né, deve ter sido as últimas atividades da mãe da Emília em público, assim, faz diferença. A alegria e essa troca, essa energia fazem diferença na qualidade do cuidado. Quando a gente consegue colocar isso na rotina, né, a música não precisa ter recursos, pode ser no rádio, pode ser no celular, no Spotify, no CD antigo. Quando a gente coloca isso, né, a gente vê que o doente responde. Nós tivemos uma experiência o ano passado, se eu não me engano, a mãe de uma colega do grupo de apoio da Braz, a Gislane, ela já estava numa situação bem debilitada, né? E a gente trocou um videozinho, não do coletivo, foi do apoio, do grupo de apoio. Nós trocamos um videozinho sobre o papel da música nos pacientes com Alzheimer a partir de uma pesquisa de um documentário americano. E a mãe da Gislane, a partir do momento que ela botou... Assim, a diferença é que a música com fone. A Gislane colocou o fone na mãe e gravou. Foi emocionante. Ela não falava, ela não manifestava quase nada de emoção. Ela começou a balançar o pezinho na cama e ela começou a sorrir e fazer tentando acompanhar a música. Então, assim, música eu acho que está no nosso DNA, né? Alegria, risada também está no nosso DNA. E acolhimento. Gente, não é fácil você manter a paciência. Quem aí já criou filhos, eu agora que crio netos, não é fácil manter a paciência com uma pessoa que não quer, não, que não ajuda, que é pesado. Tem a questão financeira, que é muito pesada. Tem a questão, né, da gente ter poucas horas de sono, remédio que não se adapta, procurar a equipe. Quando dá certo, o cuidador falha. Os cuidadores são humanos. Agora, com essa pandemia, um dos grandes desafios é você manter uma escala de cuidador. Então, quando a gente consegue dar gargalhada, fica tudo mais leve. Eu cheguei, uma época, a me autodenominar a personal palhaça da minha mãe. Eu fazia musiquinha, eu sacudia a saia, eu dançava. Teve uma hora que nossa comunicação era praticamente com música. Desde as mais ridículas, e minha mãe era professora de literatura, então imagine, desde as mais ridículas, como Normita fez cocô, porque para ela era um constrangimento eu ter que trocá-la, né? Ou Normita vai fazer xixi. Eram brincadeiras assim que faziam o meu dia mais leve e fazia o dia dela mais leve também. Se a gente um dia tiver estrutura no coletivo para compartilhar, porque às vezes o outro vendo de fora não é receita, né? A mãe da Cosette é uma, da mãe da Emília é outra, a minha é outra, a mãe da Gislane é outra, o marido da Brígida é outro, mas às vezes a saída de um serve para outro. E foi assim que eu fui aprendendo a cuidar da minha mãe, dizendo que eu cuidei muito bem, mas eu fui pegando as experiências do grupo de cuidadores da UNB, de São Paulo, do que eu lia na internet. Hoje a gente está cheio de grupos no Facebook, tem o da Miriam Morata, que eu acho muito legal, tem o Alzheimer e Depressão, tem uma pergunta aí que depois o Otávio vai, quando a mãe é agressiva com as filhas.
Minha mãe também foi agressiva, me deu tapa. Minha me mãe foi empurrou, agressiva. A me gente vai chamou ter de- sessão de perguntas já já. tá? Me chamava de... ela dizia, quando ela ainda estava bem, ela dizia assim, você me subestima. Depois ela começava a me chamar de chata. Mas a gente aprende com crianças a contornar a agressividade com bom humor e tal. E às vezes a agressividade pode ser, eu dou sempre esses exemplos quando eu participo de alguma roda. O meu padrasto, que também teve demência, e o meu pai, que também teve demência, eu ajudei a cuidar dos dois. O meu padrasto batia a cabeça na parede, gritava, empurrava todo mundo. E eu levei uma geriatra, a doutora Sônia Cury. Ela fez o exame que eu não tinha visto médicos fazerem. Ela olhou os dentes dele com a espátula. E ela disse assim, com essa cárie que ele está na raiz, ele já está mordendo todo mundo. Então, às vezes, é uma dor. Minha mãe começou, a agressividade dela maior era uma hemorroida, que a gente não conseguia perceber. Porque quando ia, ela não aceitava ela tirar roupa no médico, a gente levava uma proctologista. Depois, quando teve diagnóstico, ela não podia ser operada, ela era cardíaca, diabética, era muito doloroso. E aí, imagine o sofrimento dela, ela só sabia expressar a irritação, a dor da hemorroida, se recusando a levantar, a sentar, a tomar banho. Com qualquer tentativa de movê-la, ela era agressiva. Quando a gente resolveu esse problema da hemorroida, que eu ensinei já várias pessoas, com a ajuda da homeopatia, da indústria farmacêutica, de novos tipos de fralda e vários outros procedimentos, a minha mãe começou a ficar doce. Então, às vezes, a agressividade, a gente sempre fala, olha, não dá para ter resistência a remédio, porque às vezes é uma substância química bem receitada e bem calibrada que tira a agressividade, que reduz a agressividade, né? E às vezes pode ser uma dor, às vezes pode ser, a gente não sabe o que a pessoa está sentindo, né? Então, nem todo paciente de Alzheimer é agressivo, alguns são, né? A mãe da Cosette é agressiva, mesmo bem medicada, mas nem todos são. Agora, não é fácil um cuidador manter a simpatia, a alegria e o acolhimento sendo maltratado. E aí esse cuidador precisa de muito apoio, e precisa de terapia, e precisa, às vezes, né, de ser rendido. E a Emília tem uma experiência legal, que hoje de tarde a gente conversou. Quando é que a gente descobre que não dá conta sozinho? Quando é que a gente vê que precisa de ser rendido? Nem sempre é questão só financeira, como a Cosette falou, às vezes é uma questão também, como é que você introduz no convívio de uma pessoa que é autônoma, que era independente, um cuidador. A minha mãe, a estratégia que a gente usou é que ela cuidava do marido, na cabeça dela, ela cuidava do marido que tinha demência. E a gente tinha cuidadores para o marido, que davam mordomias a ela. E quando o marido morreu, para manter esse esquema, não foi fácil. Então, a gente está falando, eu estou falando hoje em dia assim, porque eu tenho um distanciamento, mas até 2 anos atrás, eu já disse isso em palestra também, é muito doloroso, eu precisei ter coragem para dizer isso. Teve momentos que eu pensava assim, não tem saída, eu vou ter que matar minha mãe e me matar, porque eu não conseguia imaginar como é que eu ia vencer a noite seguinte, o dia seguinte, o exame, a resistência dela a algum procedimento, as decisões dolorosas, opera, não opera, faz isso, não faz, essas mais banais, né? Se muda a alimentação, como é que faz para ela tomar tal remédio. Então, assim, hoje, quando alguém acha que eu estou fazendo, né, tudo ficar mais leve, não é leve, não é fácil. E a gente precisa, já que nós não temos políticas públicas, já que nós não temos ainda essa cultura do envelhecimento acelerado, que não é um problema só brasileiro, e do aumento das demências, que é uma consequência direta, a gente conta com a rede e tem que estimular outras redes, né, de apoio a pessoas que estão nessa situação que é das mais desafiadoras que a gente pode ter na vida. Ana, posso passar Emília? o vídeo que estava faltando? Sim. Posso dar uma sugestão? Vamos deixar a Emília falar, porque ela ainda não falou, não contou a Então, história. claro, tá bom. Ok. É o seguinte, essa música me deixou assim muito emocionada, porque mamãe faleceu há 3 meses, né?
E ela ainda no carnaval, ainda estava ativa, feliz, levantando, dançando. Inclusive, nós fomos lá no Carnaval da Terceira Idade, da Unidade de Vizinhança, ela dançou, filmou, foi a coisa mais linda. Mas, de repente, ela começou a ficar um pouquinho mais aí caindo, né? E nós conversamos muito aqui em casa e achávamos que a gente tinha que partir para os cuidados paliativos aqui em casa. Nós, então, não queríamos de modo algum levar a mamãe para o hospital, levar a mamãe para ficar tempos na UTI, qualquer coisa assim, por qualquer problema. Então, nós nos empenhamos muito nisso, tanto que eu a levei naquele hospital de apoio, o hospital que tem do lado do Hospital da Criança, que só é de cuidados paliativos, para conversar com as médicas, para saber qual era o procedimento que eu tinha que fazer. E expliquei, mas sua mãe ainda está boa. Isso era em março, abril. Sua mãe está bem. Eu falei, não, eu sei que ela está bem, mas eu já quero saber que eu não quero que ela tenha um final dolorido, né? E, inclusive, a médica me deu um atestado dizendo que, caso ela tivesse que ingressar no hospital para que, por exemplo, tivesse uma pneumonia, alguma coisa, ela fosse no hospital, que era apenas para ter cuidados paliativos, que não era para botar numa UTI, para entubar, para ter procedimentos mais severos. E eu carregava comigo esse documento porque meu cuidado maior era deixar a mamãe o mais confortável possível, né? Mas depois, aos poucos, eu fui descobrindo que essa história de cuidados paliativos em casa, como a Ana estava dizendo, não é fácil, não é fácil. Inclusive, aquele livro da Ana Cláudia Quintana, né, ela fala, os cuidados paliativos caseiros não são fáceis. Eu falava assim, mas como não é fácil? O médico está lá, o remédio está aqui, eu estou aqui do lado, como é que não é fácil? Mas eu descobri realmente que não era fácil. Oi, doutora Otávio, tudo bem? Boa noite. Sim. Até a época da pandemia, eu ainda tinha uma senhora que trabalhava aqui em casa, então ela ficava com a mamãe para eu poder ir à academia, para eu poder ir ao mercado e tal, e à noite eu ficava com a mamãe. Quando chegou a época da pandemia, eu tive que dispensar essa senhora, eu fiquei eu e mamãe de noite. E a mamãe, naquele processo cada vez um pouco mais avançado, que às vezes ela não dormia meia horinha, acordava, já queria sair, e assim. E eu fui levando as minhas filhas com aquele cuidado enorme de não vir aqui em casa por causa da pandemia. Então, trazia-se todos os mantimentos para mim, eu fazia a listinha, colocavam aqui em casa e tal, e ninguém me apoiava porque, com receio, apoiava em termos, né? Não apoiava de presença, com medo da pandemia. Até que a gente teve que vencer esse medo, porque estava ficando complicado. Aí, durante o dia, eu ficava com a mamãe, uma noite vinha uma filha dormir, na outra noite vinha outra filha dormir. Por isso que eu digo que os meus genros também foram maravilhosos, porque cuidavam das crianças enquanto isso, né? E a gente foi levando até que uma noite, uma das meninas não pôde vir, e eu, não, tá tudo bem, mamãe tá bem, ela vai dormir a noite inteira, eu fico aqui. E eu já tinha ficado o dia inteiro. A mamãe não dormiu a noite inteira. Ela levantava para ir ao banheiro, deitava. De repente, ela levantava para ir na cozinha. De repente, ela levantava. Ela não dormiu, e eu ao lado. Eu me lembro que a minha filha chegou, assim, era umas 8 horas da manhã, do nada. Ela apareceu aqui em casa, assim, para ver como é que estava. Eu olhei e falei, abençoada, eu vou dormir. Eu fui para minha cama direto para a Lia assumir a mamãe. Neste momento, eu descobri que eu não podia mais ficar desse jeito. Eu não podia ficar sozinha. Foi aonde eu parti para arrumar uma cuidadora. O que eu estou querendo dizer é assim, que às vezes a gente se acha tão forte. Ah, não, eu dou conta, eu vou mesmo, tal, né? Aí, de repente, você cai e fala, tem que arrumar uma cuidadora. Foi eu que eu arrumei. E essa cuidadora, para você ver como a mamãe estava já no finalzinho, ela ficou exatamente 40 dias até a mamãe falecer. E foi um anjo que caiu na minha vida, que ela chegou, assumiu a casa, só não assumiu a cozinha, mas ela assumiu a casa, assumiu a roupa e assumiu a mim. Ela sentava perto de mim, conversava comigo, quer dizer, ela cuidou da mamãe e cuidou de mim. Foi uma bênção, assim, maravilhosa. Aliviou minhas filhas, porque aí ela tomava conta da mamãe de dia e eu ficava à noite com a mamãe dormindo no mesmo quarto. Assim, mas cuidados paliativos é uma coisa maravilhosa, mas não é fácil, porque a gente não queria que a mamãe ficasse nem no hospital. Ela foi, teve pneumonia, foi para o hospital, voltou
teve 2 quedas, foi e voltou, até que ela faleceu em casa, na caminha dela, dormindo, né, do jeitinho que ela queria. Ela virou para o lado e ficou 2 dias virada para o lado. A gente desvirava, ela não queria nada, nem água, nem nada, nada. E o meu coração estava tão doído que eu chamei o médico e disse: venha me ajudar, né? Aí o médico veio, olhou e falou assim: ela não quer comer. Você não tem que dar comida. Olha o corpinho dela, ela já tinha emagrecido uns 30 quilos. Olha o corpinho, ela não necessita de nada. Deixa ela quietinha. Isso me doeu, mas assim, me aliviou o coração. Aí nessa noite, eu fui dormir na minha cama, falei para minha filha: dorme você com mamãe. E ela foi embora nessa noite. Aí eu fico pensando, foi quando ela sentiu que eu entendi que ela estava lá, que ela já estava na hora dela. E foi maravilhoso, porque ela foi assim, tranquila. De manhã, nós acordamos, fomos lá para trocar a calcinha dela, ela já tinha ido. Sabe? Foi assim. Então, cuidados paliativos é maravilhoso, é difícil, mas mamãe ter ido embora aqui, junto comigo, eu trouxe todos os meus netos na quinta-feira para despedir dela, e ela se foi no sábado. Ela ainda olhou para todo mundo, falou para o meu neto mais velho, que ela praticamente criou: eu te adoro. Isso na quinta-feira. Então, foram presentes maravilhosos que nós recebemos, mas são desafios difíceis. Agora, com 3 meses, como disse Ana, eu consigo falar, mas a emoção ainda é forte. Eu não consigo ainda não emocionar com todas essas questões. Mas vale a pena, vale a pena. Tudo vale a pena quando a gente quer fazer o bem para as pessoas que nós amamos. Pronto? Legal. Eu vou colocar o vídeo do carnaval, então obrigado, viu, Emília? Ótimas colocações. Eu vou colocar o vídeo do carnaval. Eu quero só dizer para vocês o seguinte: a gente ainda tem previsto 2 blocos para a gente contar as histórias e ainda responder as perguntas, e a gente já estendeu o horário para encerrar 9h30, tá? Então, eu vou colocar o vídeo aqui. Tem outros vídeos também para a gente colocar, mas aí depois a gente vai dar sequência para o próximo bloco de histórias. Eu vi mamãe. Cosete, é com você. Peraí, você... Vou te mandar um pedido aí. Isso. Pronto? Já recebi. Se você der mudo, eu tenho que mandar o pedido para você tirar o mudo, tá? A configuração. Vai lá. Tá. Eu fechei só para ajudar, né? Então, contar uma história difícil. Para mim, acho que uma das histórias mais difíceis é quando a minha mãe começou a ter crise paranoica, né? Eu estava em 2015, eu estava em Porto Alegre com ela, levando ela no médico, e ela fez horrores no neurologista, e eu passei mal. Eu já vinha de várias noites com ela, 3 noites com ela virando, porque ela não dormia à noite. Era uma tentativa de melhorar as medicações. E ela teve um olhar que ela me congelava quando era pequena, assim, tipo, não fala nunca mais comigo. E eu virei uma criança naquele momento, né? Foi muito difícil. E eu tive um problema cardíaco,
e eu tive um AVC transitório. Quando eu estava passando mal, a gente estava voltando para casa da minha mãe, eu comecei a ver que estava alguma coisa errada, né? Que tinha alguma coisa que eu não estava dando conta. E eu ligava, mandava mensagem para as pessoas, eu não conseguia localizar ninguém. A minha filha, nessa época, morava em Florianópolis. E eu tive que pedir ajuda para minha mãe, né? Porque eu não tinha ninguém, eu estava passando mal. E a minha mãe não conseguiu acionar o plano, ela não atinava nada. E eu fui parar no SUS. Né? Eu não conseguia nem falar para as pessoas o que eu tinha plano. Né? Não, eu estava tão preocupada de deixar minha mãe sozinha, né? Até que me tiraram o celular. Eu já estava na ambulância, né? E eu não fiquei sabendo nem do que tinha acontecido com a minha mãe. Até que as pessoas começaram a ver as minhas mensagens de pedido de socorro. E aí eu já estava no hospital. E quando eu acordei, que eu me dei conta, eu estava num local coletivo com mais de 40 pessoas. Né? Eu, tão classe média, acostumada com planos de saúde, e eu vi que no meio daquelas pessoas, elas tinham problemas tão mais graves que o meu, né? E tinha uma solidariedade. Quando elas viram que eu estava sozinha e tal, que eu não tinha família, que eu não tinha ninguém. E nesse meio tempo a minha família conseguiu me localizar. E aí eu fui transferida, né, para um quarto. E aí eu consegui ver que a minha mãe não tinha mais condições de nada. Minha mãe, que sempre, com toda a dureza dela, sempre que eu precisava de alguma coisa, né, ela ajudava, né? E ela não tinha mais condições de ajudar ninguém, nem se ajudar. Então esse foi um dos momentos mais tristes, assim, porque eu também estava tão frágil que eu também não podia cuidar dela. Né? Nesse meio tempo, a minha filha veio de Florianópolis, ela chegou no outro dia, né? E ela ficou 2 meses me cuidando, até eu conseguir melhorar, né? E me fortalecer, poder viajar, voltar para Brasília, recomeçar minha vida e ter ajuda também. Então, eu acho que essa é uma história triste, né, de fragilidades, da minha própria fragilidade. Ô, amiga, minha história de fragilidade não é tão dramática como a sua, que apesar da gente se conhecer, eu estou sabendo agora, mas o meu grande pavor era ficar doente e morrer e não poder cuidar da minha mãe. E eu compartilhei isso com muitas pessoas, principalmente companheiras ou companheiros. Quem vai cuidar como eu cuido? Quem vai dar o que eu dou? Quem a conhece ou quem o conhece? E eu fiquei quase 10 anos nessa ida e volta São Paulo-Brasília. Hoje, quando eu falo, não é possível que eu fiz isso, né? Pois é, eu fiz. E eu tive a ajuda de muita gente. Meus 2 filhos se revezaram com as companheiras, morando com a minha mãe. E durante cada um, eu não lembro se cada um ficou 1 ano ou 2 anos, mas tinha alguém que dirigia, tinha alguém que impedia o abuso, tinha alguém que impedia o acidente, tinha alguém que garantia que eles comiam, né? Então, e tinha companhia, e tinha afeto dos netos, e ela e o marido adoravam ir para restaurantes e tal e tal. Mas teve uma hora que eu vi que não era mais justo e não dava. E eu fui aumentando a equipe, mas sempre com esse pavor. Eu viajava, botava a identidade aqui no sutiã, eu dizia, se o avião cair, vamos saber que sou eu, para alguém acionar. Eu tinha plano B, plano C, plano D, e isso me angustiava muito. E eu tinha também propostas de trabalho, de pegar coisas mais, lá em São Paulo, de pegar coisas que eu fosse mais líder, e eu evitava, porque eu queria ter minha autonomia para estar em Brasília e tal. Aí, quando foi um dia, e eu, na hora de ir embora para São Paulo, sempre minha mãe dizia, ela vai me abandonar. Ela chorava, pegava na minha mão e dizia, quando ela me via fazendo a mala, ela dizia, ela vai me abandonar, você vai me deixar sozinha, não tem ninguém para cuidar de mim. Aí eu comecei a não dizer que eu ia, eu comecei a viajar de noite quando ela estava dormindo,
comecei a desmamar. Aí teve um dia que a minha mãe, porque eu vim para Brasília, na hora que eu fui olhar se ela estava dormindo para eu ir embora, porque eu vinha de madrugada, eu voltava de madrugada, tinha uns aviões maravilhosos, uns voos noturnos. Aí ela disse assim: você é a única mãe que eu tenho. Aí cheguei em São Paulo, pedi demissão, fechei o apartamento, falei: agora não dá mais, tenho que voltar, tenho que ir para Brasília. Meu plano C ou D era levar minha mãe para uma instituição em São Paulo, visitei todas, conhecia todas, trabalhei na Secretaria da Assistência Social, fiz contatos, enfim, eu tinha um plano. Meus irmãos eram contra, apesar deles não terem condições emocionais de estar presente e ver o declínio da mãe, eles eram contra. Eles achavam todo mundo só encontrava minha mãe bonitinha, vestidinha, arrumadinha, risonha, então achavam que estava tudo bem, que eu era exagerada. E aí, nesse momento, você é a única mãe que eu tenho, eu assumi de carteira assinada esse papel, mãe da mãe. Esse foi, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis. Um outro momento muito difícil foi quando o companheiro dela morreu, que eu também conto, não conto, como é que vai fazer, como é que eu vou lidar. E aí meu lado prático venceu. Esperei ela acordar, dei comida, banho, depois eu contei. E aí ela realmente rebaixou. E a partir daí eu levei para São Paulo para ela ficar comigo uns 15 dias e pedi para reformar completamente o quarto, mudar, fiz um quarto de menina com bonecas, coisas coloridas, flores e tal, para ela apagar. Mas ela às vezes tinha consciência e sofria muito. E você vê, às vezes ela dizia assim: o que eu fiz para ele que ele sumiu? Por que o Didi não veio mais me visitar? E quando a gente se depara com essa pessoa que a gente ama e cuida, que está nesse sofrimento, a gente sofre duplamente, né? Foram momentos bem difíceis. Com relação a histórias tristes, eu tive boa sorte de ter uma mãe alegre, né? Muito alegre. Então, assim, eu não me lembro de coisas tristes, sim, mais coisas desafiadoras, né? O fato dela não saber quem eu era, o fato dela me chamar de mãe, o fato dessas coisas assim. Mas isso não é tristeza, isso faz parte mesmo. Somente que, assim, no final da vida dela, ela começou a perder sangue pelo ânus, e nós identificamos um câncer no ânus. E os médicos queriam fazer radioterapia. E eu, desesperada, mamãe com 94 anos, já não, com Alzheimer, ela não ia entender o que era aquilo, ela não ia saber. E eu dizia não, aí o médico ficou 2 horas comigo conversando, dizendo que não era uma coisa para curar o câncer de ânus, que não ia curar, era apenas para amenizar, para que a mamãe não tivesse dores fortes, porque diz que esse câncer ele é bem incisivo, ele dói muito. Aí me convenceu, mas foi muito difícil, coitadinha, porque é claro que uma radioterapia, ela queima, né? Queima. Então, e ela não entendia nada, ela não entendia por que estava doendo, por que estava queimando, não sabia dizer, a gente cuidando com pomadas e tudo mais, conseguimos vencer em 1 semana e tal. E conseguimos também parar de sangrar. Mas, assim, foi um desafio, mas não chega a ser uma coisa triste que fazia parte do quadro, né? Aí eu até ficava assim, será que a mãezinha vai morrer de Alzheimer? Será que a mãezinha vai morrer com esse câncer? No final, o câncer ficou lá, porque fez a radioterapia, fizemos só 5 dias alternadíssimos, e ela se foi mesmo assim, da vida mesmo, do estado natural dela. Então, é só isso mesmo. Vamos, Rosete. Vamos passar um vídeo agora. Deu certo? Deu. Depois que a gente já apanhou tudo o que precisava, né? Nada, olha que a tecnologia surpreende. Esse é o vídeo de hoje. Olá, meu nome é Júlia. Minha mãe tem Alzheimer há uns 10 anos e meu pai tem Parkinson há uns 4 anos. Há uns 3 anos atrás, buscando um pouco mais de conhecimento,
Eu fiz um curso de cuidadores da Policlínica de Taguatinga. E aí, ao final do curso, baseado nas coisas que as pessoas contavam, das suas experiências, e até em alguns sentimentos que a gente tinha em relação à nossa mãe, minhas irmãs, meus irmãos, eu me coloquei um pouco no lugar daquela pessoa que é portadora de demência e escrevi esse poema que eu vou recitar. Alzheimer querido, como pode, leva de mim a capacidade de reconhecer o rosto daqueles que tanto amo, como se eu estivesse me esquecendo deles, ao mesmo tempo em que nos torna mais próximos quando eu já pensava que eles haviam se esquecido de mim. Como pode, leva de mim algumas memórias, tornando-me repetitiva e enfadonha ao tentar lembrar o que acabou de acontecer, ao mesmo tempo em que traz doces e antigas lembranças, fazendo-me reviver momentos como se estivessem acontecendo agora. Como pode? Deixa-me ausente, sem comunicação com o mundo externo, como se eu tivesse saído do próprio corpo, e ao mesmo tempo em que me traz momentos de lucidez plena, que acabam por me entristecer, pois reconheço aí minha condição de fragilidade, dependência e finitude. Mesmo assim sou grata, pois nesses momentos de lucidez que me proporciona, eu também sinto o aconchego, carinho e cuidado daqueles que estão à minha volta. Eu queria falar uma coisinha. Todas as histórias são emocionantes, né? Cada uma à sua maneira. E a ideia desse projeto, né, é dar visibilidade para as cuidadoras e cuidadores familiares, dar voz para essas pessoas, né, e onde elas possam falar de si, né, contar histórias alegres, divertidas ou tristes, mas terem um momento para se colocarem. Eu acho que falar faz parte do processo de cura. A gente fala isso na psicanálise, né? Todo o tratamento é de fala. Mas este, eu acho que é um momento muito especial. Inclusive, quando a gente estava falando sobre os vídeos, a Ana e eu, e também com os voluntários que nos ajudam a editar, nós temos 4, 5 pessoas voluntárias ajudando para garantir que tenha vídeos todos os dias está chegando vídeos, todos os dias a gente está editando, que uma das coisas não é a estética do vídeo, não é tanto a estética do vídeo, claro que a gente quer que tenha luminosidade e tudo, mas como a pessoa se coloca na frente do vídeo para conseguir falar, né? E é um ato de coragem. Toda fala, né, é um ato de coragem. Eu acho que não só é conscientização sobre as demências e sobre o Alzheimer, mas também sobre a sua própria condição, né? E por isso eu acho tão importante, a gente estimula todos os dias que outras pessoas gravem o vídeo e mandem para a gente. Legal. Ana, quer falar alguma coisa? Ou então, Emília, antes da gente ir para a sessão de perguntas? Não, acho que a gente já podia ir para a pergunta, só reforçando, o vídeo que a gente está pedindo é que seja gravado com o celular no horizontal, que tem uma boa luz e que não passe de 2 minutos. E a gente aí... Até 2 minutos e meio. 2 minutos e meio, pronto, até 2 minutos e meio. Não é fácil isso. Eu estou tentando gravar o meu e você grava e não gosta, e você faz um outro, e você fala, ai, que história. Então, eu não sou especialista nisso como a Cosette, mas eu vi, muitas pessoas me perguntam, mas o que eu vou contar, o que eu vou falar? O processo já é a escolha do tema, a hora que você vai contar, que cara você vai ficar, e você se olha e não vê, claro, todo mundo vai rever, não é isso. A gente não espera que todo mundo consiga condensar a sua relação
com quem você cuidou ou cuida em 2 minutos. Pode ser que a gente depois queira fazer outro, e outro, e outro, e tudo bem. Quem sabe isso evolui para um livro, quem sabe isso evolui para um documentário, mas eu sei que aí tem uma coisa preciosa. Uma terapeuta que foi muito ativa na UNB, no Centro de Medicina do Idoso, a doutora Vera Coelho, que foi professora da UNB e foi terapeuta da minha mãe, eu mandei 3 vídeos para ela, ela falou assim, vocês estão com ouro aí, vocês estão fazendo um trabalho muito bom. E ela viu esse lado, né? Que a Cosette, que é psicanalista, sabe, mas que para mim foi uma surpresa, pessoas que eram muito tímidas, incapazes de falar de si, porque a gente não está falando de quem a gente cuidou, a gente está falando de si, e dessa relação, que a relação com a mãe é uma coisa fácil, né, gente? Todo mundo já brigou com a mãe, eu saí de casa aos 17 anos, eu não considerava minha mãe, não era minha amiga, de repente eu me vi sendo cuidadora dela e a mãe dela, né? Então, acho que esse processo vale a pena. Se não quiser mandar, mas façam, tenta arrumar um diazinho, ou então faz diário, escreve sobre isso. Tem um monte de oficinas hoje sobre como você relatar suas memórias, porque depois que quem como eu e Emília perdeu já a pessoa que você cuidava, fica um buraco enorme, porque a nossa vida estava em função disso, a nossa agenda, a nossa rotina estava em função do outro. Então, para você descobrir quem você era antes dessa doença, do que você abriu mão, hoje eu ouvi alguma coisa, acho que da Miriam Morata, o livro dela do Alzheimer. Você fica com o último pedaço de bolo, sem bolo, você toma banho depois que todo mundo já dormiu, você ou não toma, você vai ao banheiro de porta aberta. Então, você vai se desapegando tanto de quem você não lê mais, você não fala com os amigos, você não sai, você não vai à festa. E quando os pais estão numa situação mais debilitada ainda, ou o companheiro, ou a avó, você não vai à festa, porque você fala, como minha avó está morrendo, eu estou na festa? Como minha mãe está morrendo, eu estou na festa? Então, a gente vai se desapegando, desligando de quem a gente é. Então, se refazer depois disso, eu acho que a escrita e a palavra, e hoje a gente tem essa tecnologia, todo mundo tem um celular em casa. Eu acho que os diários que a gente pode fazer, já deram grandes livros, Diário de Alzheimer, já deu filme. Esses pequenas historinhas ou momentos são legais para quem grava, são legais para quem cerca quem grava, e são muito importantes para quem assiste. Eu me emocionei com todos, eu me vi em todos, e eu passei a ver essas pessoas com outros olhos também. Foi muito legal descobrir outra Emília, outro Adriano, outra Cosette, sabe? Outra Carmen. Então, recomendo que quem tem um familiar ou um amigo, como alguns nós vamos mostrar essa semana, quem tem um amigo com Alzheimer, um familiar, um companheiro, uma companheira, um irmão, tente participar disso, é muito legal, é muito interessante, não só para a gente, mas para quem assiste também. Legal. Só uma coisinha eu queria dizer, que também tem a perspectiva de poder gravar áudio, né? Não necessariamente para o projeto Filhas da Mãe, mas se a pessoa não consegue fazer vídeo, não consegue escrever, ela pode gravar áudios, né? Os aparelhos de celular hoje têm essa possibilidade, né? E vai gravando os acontecimentos, a memória, porque essa memória vai se perdendo, ela vai se diluindo. E, principalmente, quando a gente fala do outro, vamos lembrar que estamos falando de nós mesmos. Legal. Pessoal, nós vamos ter que fazer uma mudança na programação no seguinte sentido. Já são 9h18, a gente ainda tem um bloco de histórias para contar. Então, nós vamos abrir para 3 perguntas. Aí está a câmera aberta, a professora Juliana Lira, fonoaudióloga, que vai estar com a gente aqui na quinta-feira também. Ela está recebendo as perguntas e vai selecionar, agrupando aí o que ficou mais fácil, 3 perguntas para a gente responder. E aí nós vamos para o bloco das últimas perguntas, vamos passar um vídeo ainda se der tempo, e aí acho que vai. Será que vai dar tempo de fazer tudo isso? Vamos lá. Acho que não. A gente tenta. Boa noite. Temos alguns comentários no chat, parabenizando, mostrando emoção, né? Eu vou passar as perguntas aqui que foram feitas, né? Então, a Amanda Campina, ela pergunta se tem alguma sugestão de terapia online a preço acessível. Não.
gente, eu posso fazer as perguntas e depois passo a palavra a vocês, ou vocês acham melhor Na verdade, assim, cada pergunta? então, nós vamos ter que pedir para você escolher 3 perguntas para a gente responder, porque senão não dá tempo. Então, na realidade, tem muito mais comentário do que perguntas, né? Tem essa pergunta, tá? E tem mais uma pergunta aqui, mais direta, né? Mais direcionada, que é do João Adonis Freitas, perguntando como faz para ter acesso ao vídeo dessa live, tá? O restante são comentários parabenizando, mostrando, né, o quanto emocionante está esse momento. Tá bom? Obrigada. Fala, Cosete. Não, eu ia dizer que dependendo do número de perguntas e do tipo de pergunta, a gente poderia responder depois. Por exemplo, para quem não tem condições financeiras, existem alguns grupos que fazem atendimento gratuito, né? Então, isso poderia ser passado depois para essa pessoa especificamente, né? As universidades... As universidades... Tem as universidades principalmente, né? A Católica tem psicologia, a UNB tem psicologia, tem atendimento para a comunidade, né? A Uniceub também tem. Então, eu acho que esses são caminhos, né, que podem ajudar, a pessoa se inscreve e vai ter atendimento, vai ter que se deslocar. Nesse momento, os atendimentos são online, estão acontecendo. Então, para quem não tem condições de pagar, eu acho que esse é um bom caminho, né? E também esse mês, especificamente, tem alguns atendimentos online de psicólogos e psicanalistas que estão trabalhando gratuitamente, que não é necessariamente dirigido a familiares de Alzheimer e demências, né? Mas é para prevenção de suicídio. Pessoas que estão em uma situação de saúde mental bastante difícil, né? Pode recorrer a esses grupos. Eu também posso passar para a Abras, né? E depois eu colocar no grupo da Abras, caso a pessoa que fez a pergunta faça parte do grupo. Senão, ela poderia deixar um contato para a gente passar aonde fazer os contatos com os profissionais. Tá legal. Ana, você ia falar alguma coisa? Não, era isso, é que terapia é uma questão de confiança, né? Você não procura nos classificados. Mas a gente hoje compartilha o preço da fralda mais barato, o preço da escola mais legal, ou a escola mais legal pública que não paga. Então, assim, a gente tem que ampliar essa questão da comunicação, né? E a partir do momento, se quem perguntou é de Brasília, a gente está fazendo as reuniões da Abras online. A gente tem grupos nas universidades, como a Cosete falou, da psicologia. Se a gente coloca na rede, onde tem um grupo em Maceió que faça atendimento gratuito ou a preços populares, aparece. Eu sempre falo, o Google tem sido um bom parceiro, apesar de ter essa questão do algoritmo, de direcionar as buscas para os anunciantes e tal, mas a gente em grupos de vizinho, grupo de família, a gente acaba conseguindo caminhos, né? O que não dá para a gente ficar completamente fechado. E quem sabe a gente vai conseguir um dia aplicativos que orientem nesse sentido, ou a gente consiga dar outro tipo de apoio. Mas não é fácil, da mesma forma que você encontrar um médico, encontrar um cuidador, não tem. E um que é bom para mim pode não ser bom para o outro, né? Pode não ser o mais adequado. Mas deixando o contato aí, dependendo da cidade. Aqui em Brasília, a Cosete deve ter, eu tenho de alguns também. Olha, a Flávia está com uma pergunta aí, né, Juliana? Tem a Flávia e tem duas perguntas, na verdade. Ju? Ela está fazendo uma pergunta sobre a grupo de apoio da Abras, o Otávio podia responder para Belo Horizonte. A Juliana estava...
Pronto, agora eu voltei a falar, que eu preciso da autorização para conseguir falar. A Flávia, né, perguntou, ela gostaria de saber como funciona grupo de apoio para quem se encontra em estágio inicial, né? Ela colocou para auxiliar a mãe dela e a ela, né? E fez um comentário aqui no grupo, né? Muito no chat, muito meio de angústia hoje, pois acompanhei a história da minha avó, que minha mãe cuidou. Como entrar no grupo da ABRAS-DF? Eu moro aqui, minha mãe em BH e DF também, tá? Obrigada. Bom, eu vou então responder, eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês. Então, aqui vocês estão vendo o seguinte, a gente tem toda primeira terça-feira do mês, um grupo de apoio online, que é uma roda de conversa, tá certo? E aí, para vocês verem o link que vai acontecer, vai no Facebook e coloca ABRAS-DF, ABRAZ-DF, tudo junto, que é a Regional Distrito Federal da Associação Brasileira de Alzheimer. Aí a gente sempre publica lá, uns 2 ou 3 dias antes, o link. E aí eu aproveito para divulgar que além desse grupo de apoio, online que a gente vai ter, a gente também vai ter essas atividades aqui. Olha aqui embaixo, ó. Se você olhar aqui embaixo, você vai ver que já tem um link aqui, ó. Tem esse link que é o mesmo link de hoje, né, que vocês usaram para hoje. Na quinta-feira a gente vai ter com a professora Juliana Lira e a também fonoaudióloga Manuela Dias, a respeito das dificuldades de alimentação, né, por causa de deglutição, e uma palestra no dia 29, porque Alzheimer tem a ver com você, que é uma palestra sobre os aspectos gerais. De novo, a gente sempre divulga no nosso Facebook, mas nesse caso aqui vão ser os mesmos links da palestra de hoje, tá bom? Então, tem também, aí no dia do grupo, a gente divulga um grupo de WhatsApp que a gente tem, que aí no dia do grupo a gente divulga isso para quem está lá no grupo, que é uma extensão do grupo da primeira terça-feira do mês. Ju, tem mais alguma? A gente já está... vamos para o último bloco, Cosete? Posso fazer só uma divulgação de uma live que nós vamos ter, o coletivo Filhas da Mãe vai fazer na próxima semana, na segunda-feira, dia 21, às 18h30, a gente vai fazer uma live, a Ana vai participar, e a Rosana Leal, que é a autora do do livro, né? O Alemão Veio Nos Visitar, ela vai estar contando histórias para nós e falando também do seu segundo livro. Então, estão todos convidados a estarem com a gente. Então, vamos agora para a última... Na verdade, assim, a gente combinou de acabar... Pois é, a gente agora está numa situação que a gente ficou de contar as histórias divertidas, mas a gente precisa encerrar. Vamos marcar uma segunda oportunidade para a gente fazer? Eu acho uma boa ideia. Porque a gente viu aqui que rendeu muito o assunto, né? Eu queria pedir, então, Cosete, para você fazer uma fala final, e aí a gente pode colocar mais aquele vídeo, né? Mais um daqueles vídeos, aquele do Adriano, pode ser, né? Pode ser o do Adriano. Eu acho que é importante falar que o coletivo Filhas da Mãe ele é coordenado por mulheres que cuidaram ou cuidam de mães com Alzheimer ou outras demências. Mas o coletivo em si, como um todo, ele recebe e acolhe homens e mulheres. E também não precisa ser um filho ou uma filha. Pode ser o neto, a sobrinha, o genro, a amiga de 30 anos, que é o vídeo que vai sair amanhã, né? E pessoas que estejam envolvidas com essa família, né? Pode ser o genro. Então, só para lembrar, e por isso a gente trouxe o Adriano, também a fala do Adriano hoje. Né? Desculpa, Otávio, você me pediu para fazer que comentário? Eu me empolguei com esse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o vídeo do Adriano e depois vocês três fazem um fechamento, pode ser? Ok. Então vamos lá. Olá, meu nome é Adriano Rosa,
E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com minha mãe, acontecida há uns 2 anos atrás, no momento onde a gente estava tentando desvendar o que estava acontecendo com minha mãe. Então estávamos todos muito confusos ainda. Numa tarde eu fiquei tomando conta da minha mãe e havia um médico marcado e eu precisava levar ela ao médico e ela se recusou a levantar do sofá. Ela queria ficar deitada no sofá e nada do que eu fizesse mudava a vontade dela ali. Então, depois de esgotar os meus recursos, eu resolvi que eu deveria então tirar ela do sofá de alguma forma, um tanto quanto a força ali, né? E nessa onda de tirar ela, eu acabei derrubando, eu acabei caindo com ela no chão. Na hora eu fiquei muito preocupado e logo fui ver se ela tinha se machucado ou não. E ela não tinha se machucado, felizmente. Mas ela ficou muito assustada e nesse momento ela parou, olhou para mim e chorou. E quando ela chorou, eu percebi a fragilidade do estado dela. Acho que eu não tinha percebido de uma forma tão clara. E não só a fragilidade do estado dela, como a fragilidade minha de lidar com uma situação como essa, né? E naquele momento, assim, essa história para mim foi muito forte, porque foi um momento onde eu decidi que eu não mais traria sofrimento para minha mãe, de querer me esforçar só para trazer momentos de alegria, de amor e acolhimento para ela. Eu abracei ela, levantei ela, pedi desculpa, deixei assim claro que foi sem querer, que não foi minha intenção. Ela ainda estava muito assustada, mas ela cedeu. Aí eu sentei com ela no sofá e passei o resto da tarde acarinhando ela e cuidando dela de uma forma mais adequada, assim. É isso, eu queria compartilhar isso com vocês. Obrigado. Muito legal. Cosete? Eu sugiro começar pela Emília, e aí a Ana e eu. Emília, por favor, adiante. Olá. Bom, nesse momento eu quero mais agradecer do que tudo, minha gratidão enorme por todo esse grupo que realmente, no período final da mamãe, proporcionou tanta alegria a ela e fez com que ela se sentisse amada, porque onde ela ia, nesses bailes que ela foi, lá no carnaval e tal, a alegria e gente sentando ao lado dela e ajoelhando e tal. Então, para mim, eu tenho a agradecer. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco e, principalmente, ao coletivo por eu poder fazer parte ainda e continuar fazendo parte, com certeza. Ana? Eu queria agradecer a quem teve a paciência de nos ver e ouvir e pedir desculpas pelos erros do nosso acesso. E depois, quem puder assistir o depoimento do Adriano sem a tarja, que é muito comovente. E só dizer que um dos motivos da gente se chamar Filhos da Mãe é porque a doença é filha da mãe, mas a gente pode estabelecer novos objetivos, vínculos, e é um grande aprendizado de vida. Obrigada. Eu tenho muito orgulho de ser filha da mãe. Também. Aliás, eu acho que também esse nome é um desafio da gente desconstruir uma forma muito negativa de tratar as mães. Historicamente vem sendo dito, ser uma filha da mãe era uma coisa negativa, e para nós é uma coisa muito boa, né? Nos honra, elas nos deram a vida, eles deram a vida, né? Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui essa noite, fiquei muito feliz também pelo convite da gente voltar, e espero que a gente tenha outras parcerias com a Abras. E para lembrar vocês, todos os dias haverá um vídeo, né, contando uma história sobre demência e sobre Alzheimer, dentro do projeto Filhas da Mãe Contam Suas Histórias,
e nós esperamos estar, assim, contribuindo para o projeto mundial, né, de vamos conversar sobre demência, precisamos falar sobre isso. Tá legal. Meninas, foi um prazer estar com vocês, uma honra, como eu disse, a gente poder ter esse trabalho em parceria, celebrando as atividades do mês mundial, inaugurando essa atividade com vocês. Eu quero me desculpar pelas gafes. Apesar de eu ser um sujeito relativamente versado em informática, eu até fiz um teste hoje de manhã. Liguei 3 celulares, montei uma sala, fiz as transmissões, mas hoje eu só esqueci de testar compartilhar vídeo. Quer dizer, eu testei compartilhar vídeo, mas aí ficou sem áudio. Enfim, foi só gafe. Mas no próximo, como a gente aprendeu nessa, aí na próxima vai ser melhor, eu prometo. Tá bom? Mas assim, brincadeiras à parte, mas falando sério, obrigado pela presença de vocês. A gente teve girando aí em torno de 35 pessoas e tal, isso é um público legal. E frequentem os grupos de apoio, observem essas atividades que a gente divulgou para vocês. Vejam nas mídias sociais o coletivo Filhas da Mãe e vejam também a nossa página lá da Abras DF no Facebook. A gente vai divulgar tudo isso e para quem perguntou aonde isso vai estar divulgado, a gente vai oportunamente, provavelmente, colocar isso em site no YouTube e tal. O que é importante é que o material está gravado e a gente, quando subir, vai divulgar nas redes sociais. Tá bom? Um grande abraço para todos e muito obrigado mais uma vez.